Meus amigos e amigas que estão focados em mediação, conciliação e arbitragem. Falando sobre mediação, conciliação e arbitragem, em nossa última atualização, nós falamos um pouco sobre a conciliação nos litígios que se encontram disponíveis em nossos tribunais. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a execução e cumprimento de sentenças arbitrais e suas peculiaridades. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos que nos acompanham em nosso canal que, ao assistirem nossas atualizações, façam a sua inscrição em nosso canal e nos ajudem a melhorar o conteúdo do canal através de críticas, sugestões, deixando ali seu like, de formas que, agindo assim, vocês todos estão me ajudando no desenvolvimento do canal. Ficaria muito grato se assim o fizessem. O foco de nossa intenção aqui no momento é mostrar sobre as sentenças arbitrais, as suas peculiaridades e a própria celeridade das decisões arbitrais. Pensando nisso, nós iniciamos com a introdução do novo Código de Processo Civil, que foi introduzido com meios de dar mais celeridade às relações jurídicas em trâmite, né? Uma das quais foi o reconhecimento da arbitragem como uma espécie de jurisdição. O que antes, na arbitragem, era considerada e se resumia em apenas uma técnica de resolução de conflitos, que valia apenas em uma pactuação de conversão pelas partes, e um terceiro, chamado árbitro, não integrante dos quadros do Poder Judiciário, com poder de decidir a respeito de questões envolvendo duas ou mais pessoas em questões de conflito, né? A Lei 9.307 de 96, ela veio para atualizar no que se refere à execução das sentenças arbitrais. E o próprio CPC, ele trouxe alterações ao trâmite do processo e o procedimento referente à sua fase executiva. A sentença arbitral tem como principal objetivo alcançar o bem jurídico, alvo da decisão arbitral. No entanto, apesar de a arbitragem ter o status de jurisdição, o árbitro ele não possui o poder de coerção própria, de forma que o Estado é que tem a obrigação de disponibilizar meios e instrumentos que viabilizem a satisfação do direito tutelado em caso de não cumprimento voluntário da sentença arbitral. Note então que as vantagens da arbitragem é a celeridade e a efetividade, que podem ser minimizadas por haver empecilhos de procedimentos e de normas estruturais na tramitação de suas ações. Quanto ao processo de execução das sentenças arbitrais, convém se destacar o artigo 1º da Lei 9.307 de 96, que prevê expressamente que as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Também convém se observar que existe uma limitação material
que restringe o procedimento arbitral. Se não vejamos, olha, o legislador, ao tratar da arbitragem, ele optou por tratar apenas dos direitos patrimoniais. Direitos em que as partes têm a liberdade para usar, gozar e dispor do bem ou direito de forma ampla. Já no seu artigo 3º, ele, da mesma maneira, vem a tratar de que as partes interessadas em solucionar conflitos e que queiram fazer extrajudicialmente podem submeter ao juízo arbitral através de uma convenção arbitral, que é um acordo prévio do qual são espécies a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. Vejamos então que a cláusula compromissória, por ser um contrato preliminar, no qual as partes se comprometem por escrito a submeter à arbitragem os litígios incertos e ou futuros que possam vir a ocorrer relativos a direitos patrimoniais disponíveis e que sejam relativos a um contrato. Já o compromisso arbitral é um contrato em que as partes em um conflito específico submetem a questão a um juízo arbitral. Desta forma, percebe-se que este compromisso é firmado quando não houver cláusula compromissória pré-existente ou quando a citada cláusula for omissa em relação à possibilidade da instituição de juízo arbitral para o objeto daquele litígio. O que observamos é que o legislador, ao citar mecanismos diferentes, tal como a cláusula compromissória e o compromisso arbitral, ele o fez com o intuito de facilitar as duas ferramentas ao caso concreto, no qual a sua utilização estará relacionada ao momento e ao grau de complexibilidade do conflito. Quando falamos de sentença arbitral, afirmamos que a sentença é o pronunciamento escrito no qual o árbitro ou árbitros devidamente nomeados, com fundamento nos artigos 23 da Lei Federal 9.307/96, julga o conflito de forma total ou parcial, sendo que tal decisão terá os mesmos efeitos da sentença proferida pelo órgão do Poder Judiciário. Conforme está previsto lá no artigo 31 da mesma lei, a sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos das sentenças proferidas pelo órgão do Poder Judiciário, sendo condenatória e constitui um título executivo. Observa-se que a sentença arbitral, por ser um poder decisório consensual, e foi colocada no mesmo patamar das sentenças judiciais, de acordo com o que está previsto lá no artigo 3º, parágrafo 3º do CPC de 2015, no entanto, nesses casos, não se atribui aos árbitros o poder de coerção, que é um poder jurisdicional, ou seja, o poder de impor coercitivamente as suas decisões. Portanto, de acordo com o que falamos, percebe-se que a sentença arbitral não é dotada de
coercibilidade. Em outras palavras, queremos dizer, se a parte vencida não cumprir espontaneamente a decisão arbitral condenatória, a parte vencedora terá que ingressar com um processo de cumprimento de sentença perante a autoridade judicial competente para obter o bem jurídico almejado. Quanto ao cumprimento da sentença arbitral, esta sentença arbitral, ela figura como um título executivo judicial, cujo cumprimento de sentença se dará por via judicial, nos termos do artigo 515 do CPC, que, de acordo com a doutrina moderna, abre aspas, na doutrina se fala, abre aspas, ao árbitro ou tribunal arbitral, cabe proferir a sentença, sendo o juiz estatal a competência para processar e efetivar o cumprimento da sentença. Fecha aspas. Isso a doutrina nos remete, né? Se faz importante também se destacar que esta diferença entre a execução da sentença arbitral e a sentença judicial existe, tá? Pelo fato de o legislador ele ter restringido a atuação do tribunal arbitral até a fase de prolação de sentença, com algumas ressalvas previstas em lei. Se não vejamos o que determina o inciso 3º do artigo 516, no qual determina que o cumprimento da sentença efetua-se perante o juízo civil competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acordo com o proferido pelo Tribunal Marítimo. Isso está lá no Código de Processo Civil. Conforme se observa, nesse dispositivo do Código de Processo Civil, certo? O legislador ele definiu que o cumprimento da sentença arbitral será objeto de um processo autônomo que deverá ser proposto pela parte interessada no juízo competente. Também ocorre que, mesmo nestes casos, o cumprimento da sentença se dê como fase do processo. Isto ocorrerá quando a execução dessas decisões for proferida de liquidação. A liquidação será o processo autônomo, encerrada por sentença, cujo cumprimento se dará por fase. Ou seja, o cumprimento da sentença somente ocorrerá em processo autônomo, se um desses títulos executivos judiciais, conforme previsto lá no artigo 515, inciso 6º do CPC, em que a sentença judicial ou arbitral preside de liquidação para poder ser executada. É por isso que no seu parágrafo 1º do artigo 515 do CPC, determina que nos casos dos seus incisos, 6º ao 10º ao 9º, o devedor será citado ao juízo civil para cumprimento da sentença ou para liquidação no prazo de 15 dias. De forma que é possível, excepcionalmente, que o cumprimento de sentença fundada em um dos títulos judiciais indicados no artigo 5º, aliás, 515, 1 a 5º do CPC, se faz por processo autônomo e não por fase. De forma que a pessoa beneficiada por uma sentença arbitral, no caso de não cumprimento espontâneo, precisará deflagrar processo autônomo para o cumprimento da liquidação. Também a própria doutrina nos norteia para que, no caso das sentenças arbitrais que necessitarem de liquidação,
apuração do objeto, valor, ou aquele valor exato da condenação, a sua execução ocorrerá no âmbito do processo de liquidação e não de forma autônoma. Já as sentenças arbitrais, que dispensam a liquidação, dispensem a liquidação, elas serão executadas mediante processo autônomo, diretamente no juízo competente. Quanto ao tema, existem controvérsias, certo? Vários doutrinadores são controversos. Entre os doutrinadores, o doutrinador e renomado professor Carlos Alberto Carmona, ele entende que a liquidação deve ser proposta perante o juízo arbitral estatal, salvo estipulação em contrário na convenção de arbitragem. Isso você encontra no livro do Carmona, de 1993, lá nas páginas 112 e 113. Já o renomado professor Araquém de Assis, ele entende que as normas de competências relativas ao cumprimento de sentença seriam igualmente aplicáveis à liquidação de sentença. Está lá no seu livro de Assis, de 2016, lá na sua página 529. O que entendemos é que a arbitragem ela constitui a maior manifestação de disponibilidade de direitos em nosso ordenamento jurídico, considerando-se que as partes elas abrem mão da promessa constitucional de inafastabilidade da tutela jurisdicional para solucionar os seus conflitos em área que não seja na esfera judicial. O que não é lógico é exigir que na execução da sentença arbitral sejam as partes obrigadas a seguir regras de competência sem qualquer influência de suas vantagens sobre tal fixação. Se podem até mesmo dispensar a intervenção do Poder Judiciário. Evidentemente que devem ter ampla liberdade para fixar a competência da execução da sentença arbitral, de forma que se conclui que a competência para ter a execução da sentença arbitral sempre será relativa, de modo que, em sendo modificada pelas hipóteses de prorrogação de competência já exemplificadas, em especial no que diz respeito à cláusula eletiva do foro, é que fará parte ela fará parte do compromisso arbitral ou da cláusula compromissória, de forma que, na ausência de qualquer norma expressa, no sentido de fixar a competência, deve-se aplicar a regra de fórum concorrente, conforme está previsto lá no 516, parágrafo 1 do CPC. São requisitos para o cumprimento da sentença arbitral, de acordo com o previsto no CPC de 2015, o inadimplemento, exigibilidade, o não cumprimento espontâneo da obrigação fixada na sentença. Está lá no artigo 786 da sentença arbitral. O título executivo judicial, que traduz uma obrigação e permite o início da fase de cumprimento da sentença, está lá no artigo 515 do CPC. Também observamos que existe a necessidade de citação, em razão da existência de título executivo judicial, concedido em sentença arbitral, em que haverá a necessidade da realização de citação do devedor para o cumprimento da sentença, bem como para iniciar a liquidação das sentenças arbitrais que estiverem líquidas, mesmo porque, para a sua execução,
é entendimento do STF, Superior Tribunal Federal, que a sentença arbitral não se trata de execução provisória, mas sim de execução definitiva, pelo fato de a sentença arbitral não se sujeitar a reexame de mérito por parte do árbitro ou do juiz de direito, estando desde a sua prolação sujeita aos efeitos da coisa julgada. Vamos ficar por aqui. Esperamos ter contribuído com todos vocês. Desejamos um forte abraço a todos e até uma próxima atualização.